Então, na aula passada, nós chegamos a começar a trabalhar, avançamos um pouquinho com a eletrodinâmica em 5 dimensões. Oi, Dói, tudo bem? Começamos a avançar um pouquinho com a eletrodinâmica em 5 dimensões, foi isso? Então, a gente estava trabalhando com 1 mais 4D, nesse espaço aqui. Oi, Dói, tudo bom? Estava trabalhando nesse espaço aqui. A gente estava usando a seguinte notação, tá? O nosso índice de Pote, tinha guardado esse índice 2, 3, 4. E aí tínhamos visto que os índices que varrem no espaço de hipótese usual, que nós trabalhamos, a gente estava chamando de chapéu, só para distinguir. E aí ele tinha a parametrização do nosso potencial de gauge, desse modo assim, né? Ele vai por o índice, então ele vai correr nas 4 dimensões e depois ele vai ter uma componente aqui, que é a componente A4, que nós estávamos identificando, se eu não me engano, deixa eu botar aqui, deixa eu ver a anotação, tchau, aqui. Estava identificando com o S. Isso, S. Chamou esse campo aqui, vou retomar um pouquinho isso aqui, para quem não está acostumado, né? Então, o nosso é mini. Assim. E aí também, o nosso tensor é mini, que agora em 5 dimensões tem 10 componentes, né? Ele vai varrer os índices, ele vai, na verdade, abranger os dois índices, que vamos dizer, esses dois índices aqui podem estar no espaço de Minkowski tridimensional. Depois tem a possibilidade de eu ter um índice aqui e um índice na quinta dimensão, na quarta dimensão espacial. E aí, claro, eu não vou ter, claro, eu poderia pegar também aqui, assim, menos F4, eu não preciso, né, pegar esse índice aqui sendo 4, né, e esse aqui estando nas dimensões, nas nossas dimensões, porque devido à assimetria. E aqui nós vamos ter, e o F4, 4 seria imediatamente 0. Então aqui a gente vê, aqui nós temos 10 componentes, né? Que ele é um tensor, é uma matriz antissimétrica 5 por 5. Então aqui nós temos 10 componentes independentes. E aqui, como esse índice aqui está no espaço de Minkowski, então essa aqui é uma matriz antissimétrica 4 por 4. Então aqui tem 6 componentes. E esse setor aqui tem esse índice aqui varia de 0 a 3. Então tem 4 valores, né? Então esse aqui tem 4 componentes. Então, as 10 componentes do nosso tensor field strength, né, elas se dividem dessa forma. Um field strength que está completamente embebido no espaço de Minkowski convencional, usual, e esse aqui tem um índice extra, então aparece um campo vetorial extra associado ao field strength. Então, mais ou menos isso. Nós tínhamos então colocado que a novidade, né, que a gente cria nessa eletrodinâmica em 5 dimensões, né, era a possibilidade, nós tínhamos falado da forma de Chernow-Pontryagin, eu tinha chamado de forma de Chernow-Pontryagin, né? Então, essa forma de Chernow-Pontryagin, ela em 6 dimensões, 26 dimensões, nós tínhamos algo desse tipo assim, né? Epsilon, vinha em 6 dimensões, né? Quer dizer, Epsilon, aqui para distinguir desses índices, eu vou botar assim, o Epsilon, vou botar assim, o Epsilon A, B, C, D, E, F, aí tínhamos aqui, F, A, B, esse aqui era em 6 dimensões, estava em 6 dimensões, 1 mais 5D. Aí a gente viu que essa forma de Chernow-Pontryagin, ela se decompõe e nos dá justamente o que ela nos leva ao Chern-Simons em 5 dimensões, né? Então,
colocaram na aula passada. Já tínhamos colocado isso aqui. Ficava assim, epsilon e mi kappa lambda rho é F mi kappa lambda. Então esse aqui era o nosso termo de Chern-Simons em 5 dimensões. E aí, com esse termo aqui, a gente pode escrever, né? A gente propôs, assim, a gente tinha proposto para o nosso lagrangiano em 5 dimensões, vamos colocar assim, então o lagrangiano envolve Maxwell e Chern-Simons em 5 dimensões. As 4. Então a gente tinha colocado para ele dessa forma, assim, menos o quarto. O F mini é o tradicional de Maxwell. Esse termo de Maxwell, ele se repercute em todas as dimensões. A novidade das demais dimensões podem ser, por exemplo, o termo tipo de Chern-Simons. Então, em 3 dimensões nós vimos e agora em 5 dimensões. Vamos colocar aqui esse nosso termo, se eu me lembro bem, deixa eu ver aqui, ó, eu acho que eu tinha feito uma normalização, que era com fator 2. Deixa eu ver aqui, veio para cá, eu vi aqui, isso, a gente botou, aqui eu tinha colocado um parâmetro psi. Vamos acertar aqui, depois a gente acerta, deixar esse psi aqui, tínhamos escrito assim, epsilon e kappa, F mi, F kappa lambda e A. Ô Luana ou Matheus, vocês copiaram a aula passada? Final da aula passada? Só que não, sim. Então era isso aqui. Deixa eu apagar aqui. E aí nós tínhamos trabalhado as equações de Maxwell, tínhamos visto também, né, que, claro, devido a definição do próprio F mini, a própria definição do F mini em função dos potenciais, ela me leva sempre à identidade de Bianchi. Quer dizer, a identidade de Bianchi, de qualquer dimensão, ela tem sempre essa estrutura. O epsilon daquela dimensão, o F mini, kappa lambda rho, e aí vai ter uma derivada, vamos dizer assim, v kappa do F lambda rho. Essa combinação aqui é identicamente zero sempre, por causa da completa antissimetria do Levy-Tivita, e aqui a gente vai ter sempre simetria nas derivadas. D kappa d lambda a rho, que é simétrico em kappa lambda, e aqui é antissimétrico. Menos D kappa d rho a lambda. E D kappa d rho é simétrico, kappa rho antissimétrico. Então, isso aqui é sempre identicamente zero, isso aqui é sempre a identidade de Bianchi. Se quiser, a gente, claro, pode sempre definir o dual. Em 5 dimensões, sempre o dual é sempre a contração do epsilon com aquele tensor. Então, eu posso sempre definir esse dual aqui, um F til mini kappa. Esse F til mini kappa, a definição, F til mi kappa, que vai ser definido dessa forma: mi quarto de epsilon a gente pode ver então no meio, F mini kappa lambda rho F lambda rho. Então, isso que está aqui, né, é a definição do dual. E aí, claro, com essa definição do dual, esse fator meio 2 não vai ser importante, né? Vou expressar essa combinação aqui, esse fator não vai importar. Então, isso aqui, epsilon mini kappa lambda rho. Isso aqui vai dar, menos esse fator 2, né? Vai dar justamente esse epsilon contraído com esse, vai dar 2 vezes o F dual, que não vai importar porque isso aqui é zero. Então, eu posso escrever isso aqui, essa equação eu posso escrever como sendo D kappa til mi kappa, se quiser eu posso botar assim, kappa mini igual a zero. Então essa aqui é o substitui a identidade de Bianchi aqui, só lembrando, como eu só transpus esse índice kappa, essa definição aqui, essa contração aqui está me dando F til mini kappa.
Mas como esse kappa aqui, essa derivada aqui é kappa, eu posso trazer esse kappa para cá e vai dar 2 saltinhos aqui, não vai ficar com sinal residual nenhum por causa das antissimetrias. Então fica dessa forma aqui, essa contração aqui. Então isso aqui é a identidade de Bianchi, daqui que vão sair as equações homogêneas, né? Como a gente tem lá em 4 dimensões, isso aqui é o análogo em 4 dimensões da nossa identidade de Bianchi. Mi, F de Mi, opa, igual a zero. Então isso aqui é a nossa identidade de Bianchi. Em 5 dimensões. Você podia dar uma paradinha só para dar uma visão para a gente dessas eletromagnetismo não lineares. Eu queria aprender um pouco com você, né? Sei. O que eu queria aprender, eu entendo assim, de uma maneira feita, o Heisenberg, família, e esse do Chern-Simons. Quer dizer, aqui, primeiro, vamos dizer, se você pegar a equação lado esquerdo e lado direito. O que eu entendo que o Heisenberg família, o lado direito tem que ser matéria. Não é campo gerando campo. Certo? Aqui eu acho que já pode ter o lado direito gerando da equação do movimento, né? Sim. Então, o lado direito. Eu vou passar para exatamente, vai ficar mais claro porque você está falando lado direito, vai ficar mais claro quando a gente escrever as equações de campo. Eu vou chegar lá. Ele vai estar entendendo a tua colocação. Quer dizer, tem duas, né? Quer dizer, o nosso curso está chegando no final. Até hoje eu trouxe para vocês, depois eu vou passar para vocês, mais aulas do professor Global, que está toda lá, são algumas aulas que eu dei, no curso de eletromagnetismo não linear. Foi na atividade de verão de 2014, eu dei mais em nível de graduação. Depois, em 2017, no curso de eletro, também depois de 2018. Então, eu dei muito material sobre não linearidade no professor Global. Mas isso aqui eu não explorei ainda, isso aqui é novo nos nossos cursos. Então, eu só queria chamar a atenção, porque o Dória está colocando, o que nós estamos fazendo, afinal de contas, né? Então, nós estamos vendo o seguinte, normalmente, o que se faz quando se estuda as eletrodinâmicas não lineares, essas que vocês têm visto assim se falar, ou têm visto, ou já estudaram, ou já leram, eletrodinâmica de Bornfeld, eletrodinâmica de Euler-Heisenberg, eletrodinâmica de Brodikov, eletrodinâmica de Einstein-Hoffmann, são mais ou menos não lineares, são cerca de 14. Bom, todas essas eletrodinâmicas são extraídas, quer dizer, elas provêm de alguma física mais fundamental, que podem ser efeitos quânticos, podem ser efeitos quânticos de gravitação, pode ser efeitos de dimensões extras. Aqui não. Aqui nós estamos colocando uma eletrodinâmica não linear que surge naturalmente da própria estrutura, vamos dizer assim, da própria estrutura topológica do espaço-tempo. Porque isso aqui, esse termo aqui, que é o termo de Chern-Simons, ele existe, como nós falamos, da própria estrutura topológica do eletromagnetismo. Quer dizer, o eletromagnetismo, os campos eletromagnéticos, né? É isso. Independentemente da fenomenologia, nós estamos falando dentro de uma visão mais, de uma descrição mais matemática, né? À medida que o tempo passa, a gente vai refinando as teorias que a gente tem. Ficou cada vez mais claro que o fato do campo eletromagnético estar num tensor de rank 2, né? Que tem uma interpretação geométrica de curvatura, né? Quer dizer, que é a curvatura lá no espaço-tempo curvo, que é a curvatura de Riemann, né? Então, ela é um tensor antissimétrico de rank 2. Quer dizer, esse índice aqui é até um pouco supérfluo, ele não é importante. O índice importante do tensor de curvatura, lá do tensor de Riemann, são esses dois índices aqui antissimétricos. E isso aqui está em nítida analogia com o F-mini. Então, os campos elétricos e magnéticos que estão contidos dentro do F-mini, eles estão ligados, de uma certa forma, a uma espécie de curvatura da teoria eletromagnética. E aí a gente pode escrever esse termo aqui. Só que esse termo aqui é um termo de 6 dimensões, mas que ele se projeta em 5 dimensões sob a forma desse termo aqui, que a gente viu na aula passada, bem rápido, eu vou refazer agora, ele repercute nas equações de campo como uma não linearidade. Então a gente começa, como o Dória está chamando a atenção aqui, a gente começa a já ver uma não linearidade natural do eletromagnetismo da sua própria estrutura topológica. Isso é um efeito de dimensão mais alta. Em 3 dimensões, nós vimos o Chern-Simons. Só que o Chern-Simons em 3 dimensões não era não linear, porque no lagrangiano, o Chern-Simons em 3 dimensões é isso aqui, F K. Então eu só tenho lugar para um F e para um AK. No lagrangiano, isso aqui é quadrático.
O que é quadrático no lagrangiano é linear nas equações de campo. Então não tem como extrair uma eletrodinâmica não linear em 3 dimensões, dentro de um termo topológico, como é o termo de Chern-Simons. Então, o primeiro termo de Chern-Simons não linear que nós temos no eletromagnetismo, ele aparece em 5 dimensões como uma projeção desse termo aqui que existe nas 6 dimensões. Dessa forma aqui, que é um invariante topológico chamado invariante ou classe de Chern-Potriaghi, ele em 5 dimensões se projeta sob a forma do termo de Chern-Simons. Então, nós vemos a eletrodinâmica não linear naturalmente, sem efeito de correção quântica, sem nenhuma física mais fundamental. É uma não linearidade de natureza mais geométrica. Tá? Então é isso que nós estamos explorando. E vamos ver agora a repercussão, a importância disso para as 4 dimensões. Quer dizer, 6 dimensões me deram Chern-Potriaghi, 5 dimensões me dão Chern-Simons. Agora, 5 dimensões para 4 dimensões, vamos ver o que esse Chern-Simons vai nos dar também em termos de não linearidade. Como essa não linearidade vai aparecer em 4 dimensões. Tá? Que é diferente das não linearidades que nós vamos estudar na próxima aula e que estão nessas aulas. Eu vou dar mais uma aula no curso aqui, a gente está na aula 13, a gente vai até a aula 14. Então, semana que vem ainda dou uma aula e aí a gente vai fechar, vou deixar material que já está gravado no professor global, então é inútil ficar repetindo aqui. Agora, isso aqui não está no professor global, pode falar. Que é a minha pergunta, voltando ao início, que é o esforço da época de ir além das equações de Marx. O esforço da época de ir além das equações de Marx. Então, essencialmente, a equação de Marx é linear, que é o não linear. Isso. Agora, o não linear, existem muitos tipos de não linearidade. Exato. Mas essa não é a palavra-chave. A palavra-chave é como você consegue ir num eletromagnetismo onde o campo ele não depende da carga elétrica. Certo. Então, em Maxwell, tudo é carga elétrica. Então, carga elétrica já é campo elétrico, não é total. E você quer encontrar uma fisicidade de campos que vá além disso. Então, eu sei que você trabalha com string, supersimetria e tal, mas eu acho que uma equação primordial que existiu é a equação de Faraday. Que ela é essa aí. Faraday em 5 dimensões, né? E ela mostra o quê? Campo gerando campo, uma dinâmica de campo, sem carga elétrica, sem nada. Então, ela dá um alento sobre a questão do campo, onde existia a questão de materialista. O pessoal assim, esquerdo, tá? Pata, né? São muito materialistas, então eles querem massa, carga elétrica, eles querem tudo isso assim. E a questão é se você tem alguma entidade que tenha, vamos chamar, alma. E o campo, vamos chamar, o campo é uma alma da natureza, uma manifestação de alma da natureza. E a equação de Faraday pimba, ela dá uma força enorme. Depois de Marx, o DLT também dá outra força, isso aí. Mas daí ficou assim. Né? E daí o Marx continua linear. Então tem tudo para ser não linear, porque ele e Marx já se identifica com uma alma, certo? E daí vem as estruturas não lineares. E elas são muitas, são variadas, é mais dimensão, é mais efetiva, etc. E a gente está querendo aprender com você. Todos juntos. Então, quer dizer, uma das coisas que a gente quer aprender, assim, é onde que tem não linearidade, por exemplo, Bohr ínfero tem uma não linearidade que não depende da carga elétrica. Olha, a Heidegger tem uma não linearidade que depende da carga elétrica. Daí vem a equação do movimento, que é lado esquerdo e lado direito. Será que tem campo gerando campo? Quer dizer, então, o que eu entendo é que essas bolinhas, essas daí que você fala, elas são essa corrente de matéria do lado direito. Agora, essa aqui, me parece que não. Tá, vamos colocar da seguinte maneira. Por exemplo, como você falou, Faraday Lenz e Ampère-Maxwell com a corrente de deslocamento. O que a gente tem? Faraday Lenz, a gente tem um campo magnético variável do tempo, começa a gerar, né, rotacional de campo elétrico, começa a gerar um campo elétrico. E lá no Ampère-Maxwell a gente tem um campo elétrico dependente do tempo, que é fonte de campo magnético.
Isso sem pensar nos geradores que são cargas e correntes. Quer dizer, o que são as estruturas geradoras de campo eletromagnético na nossa visão tradicional? Cargas elétricas, correntes elétricas e domínios magnéticos. Né? Quer dizer, a gente tem também o magnetismo da matéria, que vem também pela presença dos momentos de dipolo magnético da matéria, quer dizer, do átomo, do núcleo atômico. Então, a gente tem três fontes, assim, na teoria de Maxwell, a gente vai ter três fontes de campo eletromagnético: cargas, correntes e domínios magnéticos. Agora, também, claro, campos elétricos e magnéticos dependentes do tempo, também são fontes, né? Só que, pela equação de Faraday, a gente se pergunta assim: um campo magnético variando no tempo, ele vai ser fonte do rotacional de um campo elétrico, perfeito. Mas esse campo magnético variando no tempo, ele veio de quê? Não é que eu tenho um campo magnético variando no tempo ali, ele veio de um outro campo ou ele veio de alguma corrente? Quer dizer, eu tenho um campo magnético variando no tempo, eu posso ter um solenoide, uma corrente variável no tempo que vai gerar um campo magnético uniforme ali dentro, uniforme espacialmente, mas dependente do tempo. E a mesma coisa na corrente de deslocamento. Quer dizer, eu tenho um campo magnético sendo gerado por um campo elétrico que é variável no tempo, mas esse campo elétrico que é variável no tempo, ele está variável no tempo, mas ele foi gerado por quê? Por algum tipo de carga, né, de distribuição de carga dependente do tempo. Então, mesmo, né, que campo esteja gerando campo, o campo primordial que vai gerar o campo secundário, né, ele veio de alguma carga, de alguma corrente. Quer dizer, na equação de Faraday, o campo magnético que está variando no tempo, ele não veio do nada, ele não veio de um outro campo, ele veio com a distribuição de corrente. E o campo elétrico que está dando a corrente de deslocamento, ele vem com a distribuição de carga variável no tempo. A pergunta que a gente está se falando é: suponha eu posso gerar um campo elétrico e um campo magnético a partir da total ausência de cargas e correntes? É isso que você está falando. Por exemplo, no Sol, né? A luz que a gente recebe, tá bom, aí a luz se propaga no vácuo, mas ela foi gerada no Sol por uma corrente, por cargas e correntes. Então, mesmo essa onda eletromagnética que depois se propaga, E gerando D, D gerando E gerando D, D gerando E, mas isso teve uma gênese. E a gênese não foi E gerando D e D gerando E. A gênese foi uma carga, foi uma corrente. Cargas e correntes geraram um campo eletromagnético, aí esses campos eletromagnéticos deixam a distribuição de matéria, entram no vácuo e mantêm a propagação direitinho, porque E gera D e D gera E. Mas a pergunta é: e se eu não houvesse as cargas e as correntes no Sol, a luz seria gerada no Sol a partir de quê? Então, vamos dizer, existe um campo eletromagnético primordial, quer dizer, o universo nasceu sem cargas e correntes, mas havia, sei lá, uma espécie de Big Bang só eletromagnético de campo eletromagnético. Aí a gente pergunta: um campo E ou um campo B vai gerar outros E's e B's sem ausência primordial de carga? Então a gente está se perguntando isso: é possível gerar um campo E e um campo B na total inexistência de cargas e correntes? Ou seja, será que cargas e correntes seriam resultado de campo eletromagnético primordial? Ou não, eu preciso ter carga e corrente para gerar um campo. Aí esse campo que é gerado, ele por não linearidade vai gerar outro campo. Então são dois cenários muito diferentes. Então, o cenário que se trabalha normalmente, a gente vai estar discutindo, mas vai estar criticando também, é esse cenário em que, em algum momento, algum lugar tinha carga e corrente que gerou campo eletromagnético. Aí esse campo eletromagnético, ele já começa, ele foi gerado por alguma materialidade, ele começa a gerar outro campo eletromagnético. Mas a pergunta é: se não houvesse aquela materialidade, haveria campo eletromagnético? É isso que você está perguntando. É isso que a gente vai bater. Mas eu acho que não o sentido, a religião, vou chamar, da não linearidade. Certo. A religião da não linearidade é você ia anteceder a materialidade. Talvez esse teu raciocínio estiver dizer: campo gera campo, e campo gera carga elétrica, certo, assim, e corrente, entendi. Mas então existe, atualmente isso não tem espaço para isso. Agora, com aquela equação ali, você começa a dizer: será que existe espaço para esse contexto? Então, eu acho que a questão da não linearidade, ela em si, ela não define bem qual é a grande questão.
Eu acho que a grande questão é que você tem uma gênese, vamos chamar assim, de alma do universo em campos, ou não. Lá no Big Bang teve que fazer correntes de carga, etc., para daí dar o processo. Então, eu acho que tem algumas teorias que podem trazer, eu acho que essa aí seria uma delas, me parece. Certo. Vamos ver vamos chamar a atenção disso aqui. Porque você teria alguma outra dentro dessas 15 nominalidades? Não. Eu acho que essa aqui é a que pode ser mais promissora nessa direção. Porque, tá, vamos escrever a equação de campo na ausência de cargas e correntes. E aí a gente tem campo gerando campo. A pergunta é, quer dizer, em algum momento, será que se eu não tiver então, nenhuma noção de materialidade, de carga e corrente, eu vou poder, no instante inicial T igual a zero, estabelecer um campo eletromagnético que vai acabar se autoalimentando, né, gerando ele mesmo, ou eu vou ter também, nesse caso, não. Em algum momento tem que ter uma carga que vai gerar o campo inicial, vai dar ignição ao processo. E aí o campo que é gerado por aquela carga, ele vai podendo gerar outro campo. Essa aqui é a questão. Acho que isso é um pouco como Young Mills. Young Mills, ou gravitação. Gravitação é não linear também. Então a gente sabe que uma distribuição de energia gera campo gravitacional, distribuição de energia, de massa, de momento. Tudo isso é fonte de campo gravitacional. Basta ter um tensor de energia e momento para gerar campo gravitacional. Agora a pergunta é se não houver nenhum tensor de energia e momento, eu vou gerar um campo gravitacional que depois vai se autoalimentando ou não? Eu acho que é a mesma discussão. Porque pode aparecer no eletromagnetismo, como pode aparecer na gravitação, como pode aparecer na teoria de Young Mills. Só uma perguntinha, vocês já estudaram Young Mills? Alguma coisa na noção? Não. Então eu vou deixar para a última aula, quando eu falar de nominalidade, eu vou falar de Young Mills para vocês já saírem daquele com V0 disso, tá bom? Mas tá legal, vamos estar abordando esse ponto o tempo todo. Mas nós achamos que gravitação e Young Mills, eles autogeram. Eles autogeram depois que você já tem alguma coisa, né? Porque a pergunta é, se você tiver campo de Young Mills, se você tiver tudo zero, condição inicial, todos os campos de Young Mills, você não tem carga e corrente. Condição inicial, todos os campos de Young Mills são zero. Será que vai gerar? Então, vamos colocar a seguinte questão na mecânica, boa tarde. Deixa eu colocar a seguinte questão na mecânica. Eu preciso, só tem uma força, né? Essa força vai gerar movimento. Essa força vai gerar alteração de movimento, vai gerar aceleração, alteração de movimento. Vamos imaginar então, se eu tenho no instante inicial, partícula, você tem repouso em uma certa posição, e eu não tenho força nenhuma, a força é zero, as condições iniciais, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero e a aceleração é zero, a velocidade vai ficar sempre zero, o objeto não vai se mover. A questão do Young Mills é essa. Young Mills, né, você tem campo gerando campo, muito bem, mas a pergunta é, vamos olhar as equações diferenciais daquele sistema, as equações diferenciais de Young Mills. Se você colocar que no instante zero, todos os campos são zero, e todas as suas derivadas são zero também, posição zero, posição fixa, todos os campos estão fixados e suas derivadas são zero. A pergunta é, essa equação diferencial ela vai dar dinâmica para o sistema vai evoluir a partir do tudo zero, se não houver um agente externo? Essa é a questão. Porque a gente, quando diz que Young Mills, ele autogera, é como dentro do eletromagnetismo. Quer dizer, a onda eletromagnética, ela se sustenta no lado, porque E gera B, B gera E. Mas só que esse E gera B e esse B gera E vieram de alguma coisa que foi um campo inicial que foi estabelecido. Né? Se no Sol não tivesse cargas nem correntes, será que o Sol iluminaria? Será que seria a onda eletromagnética a partir de um sopro de eletromagnetismo inicial? Então isso que a gente tem que ver. Eu acho que isso eu quero chamar a atenção desse sistema aqui também. Se a gente colocar as condições iniciais todas zero, será que vai gerar campo ou não? A gente tem que ter cuidado um pouco com esse discurso, né? Quer dizer, campo gravitacional, onda gravitacional, claro, é produto de campo gravitacional, mas energia gravitacional, ela gera campo gravitacional por causa da estrutura não nuclear. Mas a pergunta essa energia gravitacional que está gerando o campo gravitacional, ela veio da onde? Ela veio da total ausência de matéria ou ela veio do vácuo? Fala aí.
Mas eu acho que na questão da posição zero, da velocidade zero, pode entrar uma questão perturbativa, né? Porque o campo ele pode ser zero, mas uma pequena perturbação nele. Se a pequena perturbação gerar... O que essa perturbação vai ser? Que pode ser essa perturbação foi gerada por quê? Pela presença de alguma materialidade, certo? Foi alguma partícula que passou, algum sistema que fez, mas a perturbação veio. Então, a perturbação foi um outro campo ou a perturbação foi uma distribuição material? Estou entendendo a tua colocação, faz sentido. Na tua opinião, é matéria acima de tudo, campo acima de todos? Eu prefiro isso, campo acima de todos. Eu também prefiro isso. Vamos matar essa aí. Carluxo não vai gostar, não. Ele tem que ser uma coisa marxista. Não pode ser falar de campo, não. Campo progressista, só para esse campo progressista. Né? Então vamos voltar aqui só para a gente retomar essa discussão. Então, vocês estão olhando o Lagrangiano, ele não tem nenhuma presença de corrente externa, nada. Estou só pegando a parte de Maxwell e aí a parte de Einstein. Então a gente já tinha mais ou menos feito isso aqui, né? Na aula passada, eu vou retomar rapidinho aqui. Então aqui a gente fez, quer dizer, a nossa variação tem que ser em relação ao potencial, né? Então vamos variar esse termo aqui, já está mais ou menos cansado de saber. Isso aqui é um quadrado, a variação vai ser 2 vezes o objeto vezes a variação do quadrado. Então esse termo aqui ele vai ficar menos 1 sobre 2 de 0, aí vai ficar TI, delta I, menos dni delta I, e aí o F mini. A gente já sabia como proceder nesses casos. A gente precisa isolar sempre a variação do campo. Então, esse termo aqui, com esse F mini antissimmétrico, esse termo aqui é uma réplica desse. Então, como sempre, a gente pode abandonar esse termo e aí abandonar esse fator 2. As duas coisas, uma se cancela com a outra, uma se cancela com a outra. Aí sobra esse termo, menos isso, vezes isso, vezes isso. Aí eu preciso liberar esse delta ni. O que eu faço para liberar esse delta ni? Faço a chamada integração parcial, jogo a derivada para lá. E aí esse sinal menos passa a ser um sinal mais, então a gente vai ficar com 1 sobre mi0 dmi f mi delta ani. Então, dissemos, isso aqui é o termo de Maxwell. Então a gente já isolou o delta ani. Agora eu vou ter que fazer o mesmo trabalho ali, isolar um delta, né? Um delta A. Então vamos trabalhar esse termo aqui. Esse termo aqui vai dar psi. Tá? Eu não vou escrever os índices todos, vão ficar dando trabalho para botar. Psi epsilon, está explícito aqui. Aí vamos colocar aqui o delta F mini, F capa lambda, arroba. Aí depois vamos ter mais epsilon, mais psi epsilon. O epsilon com seus índices todos aqui. Aí F mini, delta F capa lambda, arroba. E depois, finalmente, a variação que vem direta do ar. Si, epsilon, F, delta, arroba. Então, eu tenho 3 variações no segundo termo, né? Esse termo aqui, só deixa eu observar. Se eu fizer, vamos só observar esse termo aqui para mostrar que esse termo aqui reproduz esse termo. Por quê? Esse termo aqui é, só para botar si, epsilon, b, mi, kappa, lambda, rho, f mini, delta, f kappa, lambda, rho. Que tem a mesma estrutura que o outro termo, só que o f, o delta, está aqui. Mas bom, aqui a gente pode fazer uma renomeação de índice. Esse termo pode ser identificado com aquele. Eu quero ter o delta no f mini, então eu vou chamar o kappa lambda de mini. Então eu vou chamar o kappa lambda de mini. Então são todos índices saturados. E o mini eu vou chamar de kappa lambda. Então vai ficar assim, kappa lambda. Está ficando parecido. F mini, opa, de kappa lambda. Aí já foi ficando parecido. Delta F mini, F kappa lambda, rho. A única coisa que está precisando rearrumar é o índice, os índices do Levy. Aí eu posso trazer esse índice mi aqui para frente, ele vai passar 2 vezes, não vai trocar de sinal. Aí vai ficar mi kappa lambda. Aí o mi vai passar pelo kappa lambda 2 vezes também. Então esse termo aqui ele pode ser colocado exatamente na forma do primeiro. Si, epsilon, mi, kappa lambda, delta F mini, F kappa lambda, rho.
Então, esses dois primeiros termos se replicam. Então, eu posso esquecer esse termo aqui e botar um fator 2 aqui. Certo? Só para lembrar, isso aqui a gente tinha falado no passado, porque isso foi a parte final, foi mais rápida, tá? Então, eu por isso que eu estou refazendo aqui. Beleza. Bom, agora é só fazer o que a gente já tinha feito anteriormente. Vamos fazer essa variação aqui. Então, essa variação aqui vai ter, então, eu só vou escrever agora aqui, só para também manter os índices, para a gente ver claramente. Então, mi, kappa, lambda. Aí aqui vai ficar rho, né? Aí aqui, dmi, delta, ani. Dmi, delta, ani. F, kappa, lambda, a rho. Então, esse termo sozinho. O que está acontecendo aqui? De novo, devido à antissimetria em mi, esse segundo termo aqui, se eu quiser que nesse segundo termo chamar o ni de mi e o mi de ni nesse termo e aqui, acaba que esse termo aqui replica o primeiro. Então, esse termo que sai e vai dar um fator 2. Então, esse termo aqui vai replicar esse. Então, aqui vai ficar um fator 4. Então, vai ficar assim, 4, si, F, mi, kappa, lambda, dmi. Agora, de novo, eu posso fazer uma integração parcial. Preciso liberar o delta ni, que nem aquele termo lá. Preciso homogeneizar. Tudo tem que ser. Afinal de contas, a equação de movimento, a equação de campo vai ser tudo isso aqui vezes um delta ni igual a 0. E é daqui que eu vou ler a minha equação de campo. Então, eu preciso fatorar um delta ni nesse processo. Então, para fatorar esse delta ni, eu preciso liberar ele dessa derivada. De novo, o que eu vou fazer? Uma integração parcial. Vou jogar essa derivada para atuar em todo o resto. E ela vai com sinal menos. Então, vai ficar aqui menos 4 psi, epsilon, ni, kappa, lambda, rho, delta ni, já está livre. E aqui eu vou ter dmi atuando no F kappa lambda, a rho. Então, por isso que ele deu esse. Estou só trabalhando esse termo aqui. Depois nós vamos trabalhar esse aqui. Agora, vamos lembrar aqui. Essa derivada vai se distribuir, vai derivar aqui vezes isso, mais isso, vezes a derivada desse. Só que esse primeiro termo aqui vai ficar epsilon, mi, kappa, lambda, rho, dmi, f, kappa, lambda, vezes a rho, mais o segundo termo. Mas se a gente olhar esse termo aqui, ele nada mais é do que a identidade de Bianchi. Kappa, lambda, exatamente aquela identidade de Bianchi que nós tínhamos visto. Então, esse termo aqui, ele é 0. E também a gente pode ver o seguinte, isso aqui vai produzir dmi de kappa a lambda. Dmi de kappa é simétrico, mi kappa é antissimétrico. Menos dmi de lambda a kappa. Dmi de lambda é simétrico, de lambda é antissimétrico. Então, esse termo aqui é identicamente 0 pelas identidades de Bianchi, ou por causa da simetria que eu botei em duas derivadas aqui, e da antissimetria simultânea desses índices do epsilon. Então, esse termo aqui não tem. Então, essa derivada, esse campo não é constante, mas essa derivada passa diretamente para cá por causa das identidades de Bianchi. Então, eu posso trazer diretamente esse dmi, libero o f kappa lambda e boto aqui o dmi a rho. Acabou-se. Ficou assim. Liberamos o delta ani. Agora, devido à antissimetria em mi rho, esse tensor é completamente antissimétrico, eu posso antissimetrizar, eu posso substituir isso aqui por 1/2 de dmi a rho menos d rho ani. É uma identidade. Como isso aqui é antissimétrico, se eu trouxer esse rho para cá, vai ficar mi rho. Então, tá, mi rho antissimétrico. Isso aqui então eu antissimetrizo. Só a parte antissimétrica vai contribuir. Parte antissimétrica disso aqui e isso aqui. E aí agora, isso aqui o que é? Isso aqui nada mais é do que um f mi rho. Então eu posso escrever esse termo, substituir isso aqui por 1/2, vai cancelar o 4, então aqui vai ficar menos 2, por causa desse meio aqui, e um f mi rho. F mi rho. Delta ni. Então, esse primeiro termo, trabalhado ao máximo, nos deu essa contribuição. Vamos escrever ele aqui então. Ele vai ficar guardadinho para eu jogar com aquele e depois jogar com esse aqui. Então ficou aqui menos 2, si, epsilon, bi, i,
kappa, lambda, rho, F kappa lambda, F mi rho. E tudo isso vezes que eu preciso para ter a equação de campo, que é o delta N. Então, mi, índicezinho mi aí está. Então, esse termo aqui já contribuiu. Agora, vamos trabalhar esse termo aqui. Esse termo aqui é imediato, né? Porque ele já está pronto. Ele tem aqui si, epsilon, mi, kappa, lambda, rho, F mi, F kappa lambda, delta a rho. Só para tornar tudo homogêneo, como esse rho é um índice saturado, nada me impede nesse termo aqui de chamar o rho de ni e o ni de rho. Então, nesse termo aqui, eu vou fazer uma troca de rho com mi. Então, ele vai ficar si, epsilon, mi, rho, kappa lambda, ni. F mi ni, F kappa lambda, delta a ni. Que aí eu tenho delta a ni e delta a ni. Eu posso agora juntar tudo, né? Fatorar esse delta ni e escrever a nossa equação de campo, que vai ser, então, botar aqui 1 sobre L0. Vamos simplificar ainda, vai ter uma simplificaçãozinha mais. 1 sobre L0 de ni, F mi mais menos 2 psi epsilon mi kappa lambda rho F kappa lambda F mi rho. E depois mais psi F mi rho kappa lambda mi F mi rho aqui, né? É. Tá, tem que consertar. Obrigado. Está errado aqui. Obrigado. F mi rho, F kappa lambda, e o delta ni já está fatorado. Isso igual a zero. Vou apagar isso aqui. Agora a gente vê que esses dois últimos termos são bem semelhantes. A gente vai poder só redefinindo o índice, juntar eles numa coisa só. Vamos fazer o seguinte: nosso índice livre da equação é o ni. Então tá, vamos fazer o seguinte: vou trazer esse ni cá para trás, ó. Kappa, lambda, rho. Vou trazer esse ni cá para trás. Então esse termo vai ficar com sinal mais. Então, vou botar só para reescrever aqui, vai ficar mais 2 psi epsilon mi kappa lambda rho mi F kappa lambda F mi rho. Já assim. E esse aqui ficou a mesma coisa. F mi rho, F kappa lambda. Já está bem parecido. Mi rho kappa lambda. A disposição dos índices, eu só estou colocando o índice aqui para trás, né? Então, olha, eu posso, esse termo aqui, se eu quiser, eu posso trazer, ó. Se eu trouxer esse índice rho, até melhor deixar assim, aqui, ó. Nesse cara aqui, ó. Se eu trouxer esse rho, colocar ele do lado do mi, eu trago o rho daqui e trago para cá. Ele vai passar 2 vezes, então não vai trocar sinal. Vai ficar F mi rho kappa lambda. Só que passei esse índice rho aqui, né? O mi rho kappa lambda, mi rho kappa lambda ali, mi rho kappa lambda ali, F mi rho, F kappa lambda. Então esse termo aqui também está replicando esse termo aqui, então dá um fator 3. Então a nossa equação de campo, ela vai ficar assim. Só que então só para também a gente normalizar talvez, a gente possa, ao invés de definir, para eliminar esse fator 3 da equação de campo, como esse psi é um parâmetro livre, a gente pode redefinir, quer dizer, a gente pode partir daqui, colocando aqui, talvez para eliminar isso, colocando aqui um psi, colocando aqui um psi sobre 3. Então se a gente definir desde o início um psi sobre 3 aqui, eu vou estar trabalhando o tempo todo com psi sobre 3. E aí esse 3 vai cancelar esse 3. Então eu estou só uma redefinição de parâmetro. É como se eu dissesse, o meu psi, eu vou redefinir ele como sendo um Q sobre 3. Se eu dissesse isso, psi é Q sobre 3. E aí no final do dia o 3 ia cancelar, só para normalização. Então para efeito de normalização, seria mais interessante a gente começar aqui com esse fator de 1/3. E aí terminava aqui sem esse fator 3. Então ficaria assim, deixa eu escrever. Então, o que esse lagrangiano está dando para nós? Então, as equações de Maxwell, aí está bem claro, não linearidade, como agora eu estava falando.
eu tenho dmi, 1 sobre mi0, 1 sobre mi0, dmi f de mi, aí já eliminamos o fator 3, então mais que si, epsilon, mi rho capa lambda mi, mi rho capa lambda mi, aí é mi rho, f capa lambda. Então ficou esses dois índices aqui, com esses dois índices aqui. Igual a zero. Isso se não houver nenhuma fonte. Claro, se houvesse fontes externas, né, a gente teria acrescentado aqui no lagrangiano o termo do tipo J' a mi, e aí ao variar o a mi, apareceria o J' aqui. Quer dizer, isso aqui na ausência, isso aqui é no vácuo. Na ausência de matéria, né? Na ausência de materialidade. Se houvesse matéria presente, se esse campo for gerado com a distribuição de cargas ocorrente, aqui vai ser o J', né? Quer dizer, em presença de matéria, né? Então essa é a questão. Se esse termo aqui for zero, então como é que então eu estou vendo esse campo aqui, ele está sendo, vamos escrever o campo na estava começando a fazer na aula passada, em termos dos campos elétricos e magnéticos, eu acho que fica mais visível ainda a discussão. Vamos ver o que é, a gente até falar do campo magnético de 5 dimensões, né? Vamos ver o que são os campos elétricos e magnéticos. Já vou preparando a votação para quando a gente chegar em 4 dimensões. Eu acho que eu dei a referência para vocês na aula passada do trabalho da eletrodinâmica topológica em 5 dimensões, trabalho de Witten e Zhang, né? E eu acho que o Físico Review lá de 2013, né? Ele fala depois que eles discutem a questão dos supercondutores topológicos. Bom, então vamos fazer o seguinte. Seguindo, né, o nosso padrão como em 4 dimensões, quer dizer, nós temos o nosso F mi. Então, o nosso F mi, ele vai poder ter as componentes F mi. Vamos colocar assim, F, como a gente tinha feito assim, os componentes F, vamos colocar, chamar o campo componente F0. Então esse cara aqui é zero. E vamos lembrar o seguinte, nós vamos ter, vamos fazer direto assim, F0i, eu já dizer o que é esse i aqui, e F, vamos fazer assim, vamos colocar assim, F0i e F(j). Como a gente faz sempre? Uma componente temporal e uma espacial e duas espaciais. Lembrando que esses índices I são os índices espaciais desse espaço de 4 dimensões espaciais. Esse índice aqui vai de 1, 2, 3, 4. Tá? Esse índice aqui é o índice espacial, né, do espaço-tempo 5-dimensional. Quer dizer, o índice espacial, né, das 5 dimensões. Então, né, 5 dimensões, tempo, 4 espaços. Estou pegando só os índices espaciais agora. E aí vamos chamar esse cara aqui, vai ser para nós o campo elétrico, como a gente faz em 5 dimensões. Tá? F0i, nós vamos interpretar como sendo um campo elétrico, I. Né? Talvez para distinguir, fazer assim, vou chamar de campo elétrico assim, um E meio gótico, para depois a gente não confundir com o campo elétrico das 4 dimensões. Então esse campo aqui eu vou chamar de campo elétrico E, que é um quadrivetor. Quadrivetor espacial. O campo elétrico é um vetor, né, nas 4 dimensões espaciais. E o F e J a gente vai interpretar como sendo o campo magnético das 5 dimensões, das 4 dimensões espaciais. Lembrando que em 4 dimensões espaço-temporais, quer dizer, os índices F e J, eles são espaciais. Lá em 4 dimensões, né, no caso de Maxwell tradicional, o que a gente faz é interpretar esse cara aqui, a gente associa o F e J ao menos leve-tívica vezes o campo magnético, o componente K. Porque eu tenho esse leve-tívica à disposição, então eu posso transformar dois índices
antissimétricos no índice vetorial. Eu tenho essa dualidade. O que é um tensor de rank 2, uma matriz antissimétrica 3x3, eu transformo num vetor. Mas eu não tenho essa relação mais em 4 dimensões espaciais, porque se eu contrair o meu epsilon, né, epsilon e j, aí vão sobrar dois índices aqui. Eu aqui não vou poder colocar um campo magnético colocado, então no campo magnético tem que ter dois índices. Então, o nosso campo magnético agora em 5 dimensões, ele deixa de ser um vetor e passa a ser uma duas forma. Então, isso aqui é o duas forma campo magnético. Duas forma nada mais é do que uma matriz antissimétrica, quer dizer, uma matriz antissimétrica, nesse caso 4x4. Uma duas forma é uma matriz antissimétrica, né, no espaço em que ela está definida. Então, esse objeto aqui é uma matriz 4x4, né, então 4 vezes 5, 20 por 2, 10. Tem 10 componentes. E esse carinha aqui tem F0i, né, exatamente. Aqui tem 4 componentes, né, tá certo. E o F e J é 4 por 4, né? 4 vezes por 2 é 4, matriz antissimétrica, né? 4 por 4, 4 vezes 3, 12, né? Por 2, 6, tá certo? Porque 6 componentes total. Né? Que é uma matriz antissimétrica 4 por 4. Então tem 4 vezes 3, 12, é uma matriz antissimétrica 4 por 4, ela tem a diagonal toda zero. Aí aqui é A menos A, menos C, menos B, menos C. D é F, aqui é menos D, aqui é menos F, 0. Demais. Vou botar direitinho. 0, A, D, C. Menos A, 0, D, E. Menos C, menos D, 0, F. E aqui, o campo magnético agora não é mais um 4, não é um vetor. O campo elétrico continua sendo um vetor, então ele é em 3 dimensões, como ele é em 4. O campo elétrico sempre adquire um caráter vetorial em qualquer espaço-tempo, mas o campo magnético ele passa a adquirir um caráter tensorial. Então vai ser esse campo aqui, uma duas formas, né? A gente chama de duas formas não aconteceu. Então, 6 componentes com 4 componentes, 10 componentes, o que bate com isso aqui. Isso aqui é uma matriz 5 por 5 antissimétrica. Então, a matriz antissimétrica 5 por 5 tem 10 elementos. 4 estão sob a forma de campo elétrico e 6 estão sob a forma de campo magnético. Então, em 4 dimensões, não. A gente tem o equilíbrio. 3 componentes do vetor elétrico, 3 componentes do vetor magnético. E 5 dimensões, não. Desequilíbrio, fica 4 e 6. O campo magnético ele vai sempre incorporando, né, a dimensão daquele espaço-tempo. Se eu tivesse um espaço, a gente viu 3 dimensões, né, quando a gente tem um espaço-tempo de um poste com 3 dimensões, 0, 1, 2, que é o mundo planar, então ele seria uma matriz 2 por 2, que esse índice vai ser 1 e 2. Então, eu teria uma matriz antissimétrica 2 por 2. Toda matriz antissimétrica 2 por 2, ela só tem um elemento. Então, o campo magnético passa a ser, na verdade, uma matriz 2 por 2, é equivalente ao que é um escalar. Toda informação, toda matriz só depende de um elemento. Essa matriz é um escalar, na verdade. É um escalar disfarçado de matriz. Então, o campo magnético, ele sempre incorpora a geometria do espaço-tempo. O campo elétrico, não. Pelo campo elétrico, a gente tem mais dificuldade de identificar o espaço-tempo, mas o campo magnético, não. Ele deixa sempre, né, uma impressão digital do campo do espaço-tempo onde eu estou. Por quê? Porque o campo magnético fica no setor espacial. Então, se eu tiver um espaço-tempo de uma dimensão 1 mais d menos 1, suponha que esteja um espaço-tempo de d dimensões. Uma dimensão é temporal e d menos 1 dimensões são espaciais. O campo magnético ele vai ser sempre uma matriz antissimétrica
sempre ligado dessa forma. Ele vai pegar sempre o F e J, vai ser sempre a parte espacial do tensor de Maxwell. Mas a parte espacial vai ser o quê? Uma matriz antissimétrica D-1 por D-1. Uma matriz antissimétrica D-1 por D-1, ela vai ter D-1 vezes D-2 sobre 2 elementos. Então, se eu estou em 3 dimensões, né, 3 dimensões espaciais, o espaço-tempo, vamos dizer, de planar, mundo planar, 1 mais 2. Então, D é 3. Né, espaço-tempo 1 mais 2, D é 3. Então, 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 2 por 2, então, uma dimensão só, no campo magnético só. Se eu tiver em 4 dimensões de uma encosta, D igual a 4. 4 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. O campo magnético tem 3 componentes. Agora, nós estamos em 5 dimensões espaço-temporais. Então, D é 5. 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 3. Por 2, 4. Esse 3, 12. Por 2, 6. Então, o campo magnético, ele vai sempre respondendo à dimensão do espaço. Por que a gente está interessado nisso? Porque hoje a gente sabe que a física, ela saiu só desse monocromatismo espacial. A física não é só uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais. A matéria, a gente tem efeitos, né? Tem os chamados pontos quânticos, a gente tem os objetos praticamente unidimensionais, que é uma dimensão de tempo, uma dimensão de espaço, como se fossem aquelas linhas, né, de carbono, os microtubos de carbono. Depois a gente tem o grafeno, que é um material planar, uma dimensão temporal, 2 espaciais. O nosso mundo, uma dimensão temporal, 3 espaciais. E o mundo das 5 dimensões, 1 mais 4. Esse mundo das 4 dimensões espaciais começa a ser importante para nós na física de partículas e campos, né, teoria de cordas. Para nós esse mundo é importante por causa das chamadas do espaço de antidecida. Tem toda uma discussão de constante cosmológica. E mais prescindindo disso, indo para uma física mais aplicada, a matéria condensada, se nós quisermos discutir, né, descrever aquilo que é um isolante, não isolante, o supercondutor topológico, a gente vai precisar fazer recurso a uma física de 4 dimensões, que é a holografia de uma física de 5 dimensões. Tem um laboratório em Israel, onde os caras da física já conseguiram produzir um material que topologicamente tem 4 dimensões espaciais. Então eles conseguiram formar um material lá que você tem as obras, né? Então, do ponto de vista topológico, esse material está num espaço-tempo de 3 dimensões, mas ele tem 4 dimensões espaciais. Então a gente tem que começar a romper um pouco, né, esse monocromatismo. O nosso mundo não é só um mundo de umas 3 dimensões. A gente tem planaridade, tem linearidade e agora a gente tem uma dimensão até a mais. Né? Isso eu estou colocando dentro de uma física mais assim, plausível, né? Tangível dentro de material. Eu estou falando de 5 dimensões, de matéria escura, nem estou falando de causa clara, não. Estou falando de uma coisa. Então a gente tem que começar a perceber, né, os efeitos da física, sobretudo efeitos do eletromagnetismo em conexão com o espaço-tempo. A gente já viu aqui em exemplos no curso, né, que quanto menos dimensão a gente tem, mais o campo magnético, o campo elétrico fica robusto. Né? Quer dizer, no mundo unidimensional, o campo elétrico de uma carga ele cresce linearmente. No mundo bidimensional, ele cresce logaritmicamente. No mundo tridimensional, ele cai com 1 sobre R. No mundo quadridimensional, o campo cai, no potencial. O potencial cai com 1 sobre R2, o campo cai com 1 sobre R3. Né? Então, nesse mundo aqui, se nós colocarmos uma carga espacial aqui, né, equação de Gauss, divergência de E, igual a carga na origem. Só que a carga na origem agora é um delta 4, delta 4 de x. Então, pelo teorema de Gauss, né, integral de superfície do campo, teorema de Gauss, integral de superfície do campo elétrico vai ficar o campo elétrico vezes o elemento de volume. Só que o elemento de volume agora estamos no quadro dimensional. Então, o elemento de volume é R3 vezes o fator de ângulo sólido, que dá 6π ao quadrado. Em 3 dimensões espaciais, isso aqui é 4πr2, né? Que é a área da superfície esférica. Em 4 dimensões espaciais, eu teria a área de uma superfície esférica tridimensional. Então, dá 6π2r3. Então, isso aqui é igual a quê? Então, a carga cai com 1, o campo cai com 1 sobre r3. Como o potencial é o gradiente do campo, o potencial cai com 1 sobre r2.
Então, à medida que a gente diminui a dimensão, a tendência é que eu tenho menos disponibilidade de graus de liberdade para as linhas de campo se distribuírem. Então, quanto menos dimensão eu tenho, mais as linhas de campo ficam concentradas. À medida que eu aumento o número de dimensões, eu tenho mais direções para as linhas de campo fluírem. E aí o campo começa a cair, ele cai mais rápido. Quanto mais alta a dimensão, mais rápido cai o campo. Quanto menor a dimensão, quer dizer, em uma dimensão, o campo potencial, ele vai com R. Ele cresce com R. No caso planar, ele cresce com log de R. No caso de Coulomb, 1 sobre R, nesse caso quadridimensional, o potencial é 1 sobre R2. Então, aumenta a dimensão, eu tenho mais linha de campo, o campo fica mais enfraquecido. É isso que eu estou querendo colocar. Então, a dimensionalidade, ela afeta muito. Hoje tem toda uma discussão, né, no grafeno, né, de formação de vórtices magnéticos do grafeno, a própria condutividade do grafeno era muito particular por causa do mundo ser bidimensional. Só chamando a atenção, porque como esse é um curso de eletromagnetismo, né, às vezes a gente está falando de coisas que são externas ao eletromagnetismo, não são, mas no Jackson não tem, tudo bem, isso aí não é paradigma para ninguém. Não tem no Jackson, mas tem na física. A física ela vai muito além do Jackson. Né? Então, tá aqui. Isso aqui é um efeito que a gente pode considerar que é importante para o supercondutor. A pergunta que eu tinha feito para você, agora que eu daria, você falar um pouco mais. Então, você encontrou aquele termo ali, que é uma fonte de campo gerando. Isso. Então, vamos discutir isso agora. Vamos abrir essa equação para a gente poder tornar isso bem claro. Agora eu consigo discutir. Campo gerando campo sem materialidade de corrente, né? Isso que está querendo levantar. Nessas teorias não lineares que você fala. Oi? Nessas teorias lineares. Não lineares? Não lineares. Que você fala. Tem alguma que tenha, vamos dizer, aquele que eu chamo de lado direito, um tipo de termo AMI vezes FMI? Sei. Entendi. Os outros entenderem. Alguma coisa que assim. MI, FMI, se aqui desse lado aqui pudesse aparecer alguma coisa do tipo AMI, FMI. Isso. Isso aqui sendo uma fonte para as equações dos campos. Isso. E aí, Mills? Porque em Mills ela vai te fazer isso aqui. Ela te dá termo de F, né? Ela vai te dar. Young Mills, não Max, né? Você vai poder gerar Não entendo, eu entendo. Né? Mas eu digo, essas outras. Esse tipo. Dessas que você diz, dessas que é eletromagnetismo não abeliano. Não linear. Não tem não. Desse tipo não tem. Não estou dizendo que é impossível, mas não tem. Não faz. Tá. Essa interação, a interação do campo A, do potencial, com o campo eletromagnético, para mim é o momento de ouro. Porque você quando tem um efeito caixa, um efeito bola enorme, do potencial. Mas eu não vejo uma teoria que tem um potencial interagindo com o campo eletromagnético. Então, cada um tem sua opinião, né? A minha opinião é que as teorias não lineares são múltiplas dimensões, etc. Um texto variado, né? Mas, digamos, para mim, a grande questão é se você conseguisse, pela não linearidade, da fisicidade ao campo potencial. Sim. Entendi. Sair um pouco desse folclore do mundo clássico de que o potencial não é observável, que é observável no campo, mas o potencial é apenas vamos dizer assim, um algoritmo quase, né? O que a gente sabe na mecânica quântica não é verdade, mas em geral, como se você pegar o Jackson ele propaga um pouco essa ideia de que ele trabalha o tempo todo com o campo potencial, não tem um sentido físico, né? O potencial é simplesmente algo, tudo bem, é ambíguo, você pode definir a menos de mudar a origem, pode mudar a origem, você pode definir de acordo com a escolha da origem. Tudo bem, mas dentro da mecânica quântica, a gente sabe o potencial vetor, o potencial tem uma importância, né? O efeito Aharonov-Bohm é prova disso, e mesmo na mecânica analítica, já fica claro, quando você pega uma partícula externa e coloca num campo eletromagnético externo, o formalismo hamiltoniano, ele não trabalha com E e B. O E e o B aparecem na equação de movimento.
Mas no Lagrangiano e no Hamiltoniano quem aparece é o potencial φ e o potencial vetor A. Então eles têm mais importância do que a gente geralmente não no folclore da graduação diz, esse potencial não é importante, o importante é A e B. A gente só calcula A e B, não calcula os potenciais. Os potenciais, a mecânica quântica já se torna super importante, na teoria quântica de campos, eles que são o fóton, toda a física do fóton está associada aos potenciais. Só se associa o fóton aos potenciais, e é só quando está trabalhando com teoria de campo. Na teoria de campo você dissocia o fóton e substitui o fóton pelo potencial, pelo campo, pelos campos que representam os potenciais. Agora, o que você está falando é isso. Numa teoria, será que a gente poderia dar um significado, vamos dizer assim, uma materialidade, uma legitimidade física para o potencial numa descrição não linear? É isso que você está colocando, é isso? Vou pensar. Vale a pena se pensar sobre isso. Não tenho a resposta agora não, mas eu vou dar uma olhada, vou dar uma pensada, isso é uma boa questão. Dá uma legitimidade para o potencial a partir de uma formulação não linear. Eu acho que é uma questão interessante. Nunca pensei nisso, não sei a resposta também. Seria para pensar. Bom, então vamos voltar lá. Esse eletromagnetismo de 4 campos é isso. Certo, entendi. Tá certo. Aí você começa a colocar o potencial, isso, e aí você garante a invariância de gate, né? O eletromagnetismo de 4 campos não, estou falando. Isso eu concordo perfeitamente. Eu queria ver o seguinte, se nos cânones usuais, dessas 14 extensões, se a gente consegue extrair esse resultado dali. Não sei, nunca vi, nunca pensei. Eu não considero uma pessoa burra, no sentido que eu não consigo entender mecânica quântica. Então, quando as pessoas trazem alguma coisa, mecânica quântica para isso, eu já começo a não entender. Sei. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, claro que na mecânica quântica o campo a mim aparece. Agora, por que não aparece no Max? Entendeu assim? Ele aparece. A gente é que oculta ele. Ele aparece subsidiário, mas vamos dizer, eu só quero dizer que tem um campo que se chama, uma área que se chama fotônica. E essa área fotônica, quando você vai fazer, eles fazem o pouco que eu conheço, mas quando eles fazem, eles puxam a mecânica quântica com a Mi dali. E daí eles dizem que tem fotônica porque tem uma Mi. Entendeu? Mas daí fica essa coisa assim, quer dizer, puxa pela mecânica quântica e tudo esse, vamos dizer, manancial do eletromagnetismo de Maxwell fica olhando apenas, entendeu? É porque ali já sai com mecânica quântica por causa, você já faz a mecânica quântica não linear, você entende? Você já vê com uma ótica não linear. Aí você já sai com isso, mas a gente vai tentar ver, vamos tentar ver se classicamente a gente já pode dar um status, Porque é uma discussão, para mim, é muito fundamental, mas esse chamado de ótica não linear, é justamente pegar o campo a mim da mecânica quântica. Sei. E o campo a mim da mecânica quântica não é uma coisa do campo a mim de Maxwell. Eles são o mesmo. Mas digamos, a pergunta é a seguinte, se está ali na mecânica, por que não tem houve algum salto quântico? Isso é bobagem. Que talvez o Maxwell esteja numa etapa, que tenha uma extensão do Maxwell, ou extensões da Maxwell. A questão é que a gente está, digamos, Maxwell, ele é macroscópico, Quer dizer, quando a gente faz a descrição de Maxwell, a gente está fazendo uma descrição macroscópica em que os campos preponderam sobre os potenciais, mas à medida que a realidade da física nos mostra que quanto mais microscópico é o fenômeno, quanto mais você se afasta para uma microescala, quanto mais você vai para uma macroescala, a não linearidade começa a se tornar importante. A macroescala, a relatividade geral precisa da não linearidade, como as interações fundamentais, precisa que CD, a teoria eletrofrágica, precisam da não linearidade via Young-Mills. Então, a não linearidade é uma característica do mundo microscópico ou do mundo cosmológico, macroscópico. O problema é que o Maxwell ele nos coloca numa região, bem ampla de linearidade. E aí, nessa região de linearidade, o campo predomina sobre o potencial. Mas aí, quando você vai para os efeitos quânticos, o potencial já predomina sobre o campo. O que é importante é o campo
passa à frente do potencial passa à frente do campo E. Então eu acho que é uma questão de, assim, talvez de limitação, né? A gente está, quando a gente fala de Marx fala de eletromagnetismo, a gente tem sempre a visão do campo E, do campo B, do campo E, do campo B. Mas se a gente falar de um eletromagnetismo microscópico, aí a gente já não pode mais falar do E, a gente tem que falar do A, do potencial A mesmo. Acho que é uma questão assim, de sair da zona de conforto do eletromagnetismo de Marx e ir para uma zona, né, nova, que é a eletrodinâmica quântica mesmo, os efeitos quânticos, né, no fenômeno eletromagnético. O potencial ele começa a se revelar importante por causa da não linearidade. Quer dizer, quanto mais microscópico é o fenômeno, até a mecânica quântica é linear. Mas querer é linear. Oi? Querer não é linear. Querer é não linear, não no sentido fóton, é não linear no sentido de que você, o campo do elétron com o campo do fóton, quer dizer, você, se tiver uma solução para o campo do elétron ou outra solução, você não pode somar. Quer dizer, na querer, né, quando você escreve na eletrodinâmica, né, DI igual a psi barrado gama i psi, a não linearidade está nesse sentido. Se você tiver uma distribuição de cargas, um campo psi1, psi2, né, e aí se você tiver psi1 é solução com esse campo eletromagnético, psi2 é solução com esse campo eletromagnético, psi1 mais psi2 não é solução. A solução com psi1, a solução com psi2. Psi1 mais psi2 não é solução. Você quebra a linearidade. Quer dizer, na eletrodinâmica, você pode ter, ele é linear no campo do fóton, mas ela é quadrática no campo do eletrodepósito. Então você quebrou a linearidade por causa do setor de Dirac, setor de matéria. Então, assim, quanto mais microscópico o fenômeno, mais a não linearidade se torna importante. A questão da ótica da fotônica um pouco assim, na hora que o pessoal está trabalhando em nível quântico, trabalhando com fóton, 2 fótons, o pessoal já consegue isolar o fóton, né? Você já tem eventos, experimentos com você conseguiu isolar um sistema de 1 fóton, de 2 fótons, né? Isso já saiu do Science há cerca de 4 anos atrás. Então é isso. Então vamos voltar agora para a gente chegar se aproximando da tua discussão. Vamos guardar isso aqui, tá? Só não está claro isso aqui. Pode falar. A média tinha aquela chamada o cano, Rachel, né? Ah, sei. Porque a navalha do cano. E para mim a navalha do cano, o nome da realidade, é esse termo a minha feminista, sabe? Ah, sei. Eu acho que a questão é como se dá a felicidade. Se eu fosse assim, um professor aqui, a questão que eu botaria para os alunos, como dá felicidade, e a Lene Marx, como dá felicidade ao campanha. Entendi, tá certo. Olha, vou deixar para vocês também, da década de 90, muito bonitinho, do American Physical Journal, que é um trabalho de pesquisa quase em pesquisa em ensino. Ele é um autor, Salingares, o nome dele é grego, Salingares. Ele faz um trabalho muito interessante, só levanta essa referência para vocês, que vai nessa direção. Ele pega assim, ele tenta mostrar, quer dizer, a tese dele nesse artigo, que é um artigo do American Journal of Physics, é artigo para quem está com aluno de graduação mesmo, para ensino de física. Ele mostra, ele tem a tese que ele levanta é o potencial físico e é importante na própria eletrodinâmica de Marx. Ele dá uns exemplos lá muito interessantes. Eu vou tentar ler esse paper. O paper é de 92, parece. Eu descobri esse paper em 94, 93, 94, mas o paper é de 92. Eu vou levantar para vocês. É uma American Journal of Physics, Salingares. Mas aí é mecânica quântica. Como? Isso aí é mecânica quântica. Ele faz na física clássica. Ele é experimental, né? E usar a mecânica quântica. Mas ele faz tudo clássico. Ele faz tudo clássico. Tudo claro, tem mecânica quântica. É física 3. É o livro do Moisés, o livro do Halliday, né? Que a gente quando Como discute. se escreve? Se escreve assim. Talvez você ache, beleza. Não lembro do primeiro nome. E é um review, é American Journal of Physics. E se não me engano, Nina, ele pode ser localizado na década de aproximadamente 1990, mas talvez se colocar Salingares, você consiga localizar isso. Se localizar, você fala para a gente, por gentileza.
Saligagem, acho que é saligagem. Eu acho que... De qualquer maneira, eu tenho a referência de Júlio, só porque uma vez a gente fez um trabalho, e aí, ao fazer esse trabalho, a gente descobriu essa referência por acaso, aí a gente botou essa referência no trabalho, eu tenho como localizar, mas se você conseguir localizar, é melhor, aí o Web of Science, botando aí na rede, né? Fala aí, vai. Tinha um professor nosso, né, que o Luciano dizia que ele era um homem, tinha um homem do século XIX, né? Isso, que nem acho. E essa é um pouco a questão para mim, quando você está querendo nos mostrar não linearidade. Certo. Vai ter um ponto de não linearidade. Mas daí quando a pessoa começa a ter um potencial, esse potencial vetor, mecânica quântica, começa a trazer também gravitação. Mas não daí a gente está enrolando, né? Daí você não começa a não entender, mas o cara tem um ponto de vista lá, não está discutindo isso assim. Quando você começa a não entender ele assim. Falta falar em latim, né? Que nem a montanha, pariu o rato, né? Mecânica quântica e gravitação, elas explicam tudo. Em tudo você. Já veio de jeitinho. E daí aquilo que você queria entender. Essa é a verdade. Você. Não, isso é verdade. Às vezes a gente busca uma. A gente sempre tenta buscar um exemplo assim para se esconder, né? Mas a gente tem que falar de forma bem clara, né? Independente disso, eu concordo com você. Porque essa área, eu estou dizendo para os alunos aqui, essa área fotônica, ela está chegando. Não, já chegou. E essa área fotônica precisa ir além de Maxwell. Sem dúvida. E precisa além de Maxwell sem gravitação e tem mecânica quântica. Não, esses super lasers que estão sendo construídos agora, né, lá em Xangai, super laser da Rússia, super laser da República Tcheca, super laser lá do SLAC, esses super lasers, assim, com essas potências violentas, foi até o prêmio Nobel do ano passado, né? Lasers altamente potentes, short pulse, né, pulso, lasers produzidos em pulsos de um picosegundo, né, até menos, femtosegundo, né? 10 a menos 15 segundos, são lasers, quer dizer, num pulso de tempo de 10 a menos 15 segundos, você produz uma energia brutal, quer dizer, potência é energia sobre tempo. Quer dizer, num tempo de 10 a menos 15 segundos, você produz uma energia grande, quer dizer, tem uma potência, um watt grandiosa. Esses lasers operam com potência de petawatts. Petawatts são 10 a 15 watts. Já estão chegando a 10, a ideia deles é chegar, o laser da Rússia, de 2026, deve chegar ao exawatt. Exawatt são 10 a 18 watts. Então, quer dizer, com esses lasers super, hiper potentes, você gera campos elétricos e magnéticos também muito potentes. Né? A gente vê lá na física 3, né? A potência está ligada a E2 sobre 0. Lá a gente faz a relação entre intensidade, né? A partir da intensidade, a gente tira o campo elétrico e o campo magnético de uma onda plana. E a intensidade é energia por unidade de área e unidade de tempo. Você tem uma potência por unidade de área. Você imagina um feixe de laser muito pequenininho, né? Quer dizer, um laser que tem, vamos dizer assim, um feixezinho, assim, uma seçãozinha, vamos dizer assim, de, sei lá, de 0 ou de 10 a menos 1 milímetro quadrado. Você imagina, você vai pegar uma potência de 10 a 15 watts, né? A intensidade 10 a 15 watts, quer dizer, é joule por segundo. Aí você vai dividir por essa áreazinha, o orifíciozinho, quer dizer, a energia que está atravessando, de 10 a menos 1 milímetro ao quadrado. Milímetro ao quadrado são 10 a menos 6, aqui vai dar 10 a menos 7 metros quadrados. Então você vai ter uma potência de 10 a 22, né, watts por metro quadrado, uma super hiperpotência. Essa é a intensidade, essa intensidade. A potência é 10 a 15 watts, mas a intensidade é a potência por unidade de área, a energia por unidade de área é tempo. Se a unidade de área, se o feixe é muito fininho, muito sutil, né, você tem uma área muito pequenininha, você consegue produzir uma intensidade imensa. Com essa intensidade imensa, você tira um campo elétrico muito alto. Isso é energia fotônica pura. Essa energia, quer dizer, a energia produzida por átomo. Você faz, gera as transições, quer dizer, o laser mesmo, você faz os átomos excitarem e descer, quer dizer, quando os átomos... Matéria antes de tudo. Matéria, aí sim, você produz energia e o decaimento atômico gera essa energia numa unidade de tempo muito pequena e você consegue colher mais laser. Quando está no laser, é energia fotônica pura. Aí a energia fotônica pura, você produziu o laser e reforma pura. Aí você vai poder ver muitos efeitos não lineares.
Então vamos lá. Então a gente está colocando mi igual a zero. Vou dar um intervalo daqui a pouquinho, tá, gente? Está colocando mi igual a zero. Então, claro, se mi igual a zero, nós mi igual a zero, nós somos 5 dimensões, tá? Então, tempo e 4 espaço. Então, esse aqui vai só figurar o índice i. Então, a gente vai ter 1 sobre i0, di, f i 0, mais si, aí vai ficar epsilon. Como esse índice aqui é temporal, esses 4 índices aqui não vão poder ser mais temporais, porque não pode ter 2 índices iguais no epsilon. Então vai ser tudo espacial. I, J, K, L, 0. Então aqui vai ficar o mi rho, vai ficar IJ, o K lambda vai ficar KL, igual a 0. Então, aí fazendo o que a gente já está acostumado a fazer com o bar. Esse cara aqui desce menos que 0, mas aí eu troco, fica 0i, aí dá o campo elétrico. Esse primeiro termo dá, como sempre, a divergência do campo elétrico. Estou chamando o campo elétrico nessas 4 dimensões espaciais de um F meio gótico, para poder não confundir depois, quando a gente for para as 4 dimensões do Maxwell, trabalhar com esse campo elétrico aqui. A gente vai tirar esse campo elétrico a partir daquele ali. Então, tá. E aqui mais si. Agora, a nossa conversão para o Levittive é epsilon 0, 1, 2, 3, 4, igual a mais 1. Então, esse cara aqui, eu vou trazer esse 0 para cá. Tá? Então, vai passar 4 vezes, não vai dar problema nenhum. E aí eu teria epsilon 0, i, j, k, l. Esse cara aqui, então, vai ser identificado com o epsilon do Levittive quadridimensional. Vou tirar o y do tempo, quer dizer, aí a gente vai passar para o espaço euclidiano. Então, aí quando a gente vai para o espaço euclidiano, não tem que botar índice em cima e embaixo, a gente define tudo embaixo. Vai ficar epsilon, j, k, l. É como se tivesse assim, o epsilon euclidiano. 1, 2, 3, 4, vale 1, que é igual a esse cara aqui. Então, a gente vai passar agora para a notação euclidiana. Se epsilon, i, j, k, l, o Levittive. Normal. Aí F e J nós chamamos de campo magnético BJ, o FKL a gente chamou de campo magnético BKL, igual a 0. Vamos chamar também de um V gótico, para não ter confusão com o campo magnético BJ. Vamos chamar de um V meio gótico assim. Então, esse campo aqui, então, é um campo tensorial de rank 2, isso aqui é uma matriz 2, 4 por 4, isso aqui é uma matriz 4 por 4, mas claro, essa equação é uma equação escalar, não tem matriz aqui, vamos ver por que não. Epsilon i, j, k, l, se eu pegar, por exemplo, eu posso definir o dual disso aqui, eu posso dizer que o epsilon i, j, k, l, vezes o b, k, l, a gente geralmente faz isso, vou definir isso aqui como sendo no meio disso aqui, vai ser o dual betil e j. É como a gente define o dual. Pega o epsilon daquela dimensão, contrai com o tensor e ganha o dual desse tensor. Só que como esse cara aqui tem 2 índices, vão sobrar 2 índices. Então o dual do campo magnético é um tensor também, de 2, né? Diferente então, né, de 4 dimensões. Então tá aqui. Então eu vou chamar esse cara aqui, epsilon e j, KL, BKL é 2 vezes, então isso aqui vai ser, posso escrever isso aqui como sendo 2 vezes BJ vezes o betil e J. Então, isso aqui é uma matriz, isso aqui é uma matriz, eu estou fazendo um produto matricial, eu posso escrever isso aqui, então eu posso escrever BJ, como ele é antissimétrico, né, betil e J, eu posso escrever como sendo menos BJ, betil, JI. Que aí fica o produto matricial bonitinho, BJ, JI. Isso aqui é o traço. Isso aqui é o traço do produto, menos o traço do produto, do produto da matriz campo magnético pelo dual, pela matriz dual do campo magnético. Eu posso escrever a equação de Gauss como sendo 1 sobre μ0, com a divergência do campo elétrico lá no mundo quadridimensional espacial, menos 2 vezes 5. E aí aqui o traço do campo magnético da matriz. Eu posso deixar as equações assim também.
Só para ficar mais arrumadinho assim. Isso igual a zero. Claro, se houver carga, né? Aí a gente bota o rho, acaba ficando aqui, acaba sendo